Oi, gente, bom dia. Olha, eu aqui novamente para dar continuidade à nossa saia, nossa saída de praia. Quero pedir desculpa mesmo, que a gente demorou, como eu disse. Quando a gente tem alguma coisa para fazer, né, que a gente precisa resolver os nossos probleminhas aqui, a gente resolve primeiro e depois entra aqui para atender vocês. E aqui, pessoal, eu encerrei, né? Eu disse que voltaria depois que eu completasse a medida que a gente precisava, né, para fazer a nossa saia, o nosso tamanho, né, o comprimento. Eu tenho aqui 37 centímetros de comprimento. Tem também 43 de largura. E aqui esse é o tamanho que eu vou precisar para a gente fazer a saia que a gente mandou, né? Tá no vídeo. A foto não foi feita por mim, é só uma inspiração. E a gente vai atualizar, porque a gente fez igualzinho. E aqui, pessoal, eu já fiz aqui aqui a nossa fitinha, né? Ou seja, que a nossa tira, uns fala tira, outros fala fitinha. Aqui a gente vai inserir ela aqui ao redor para regular. Aquela a gente fez assim porque ela é uma saia regulável, tanto serve para pessoa mais magra como uma pessoa assim mais gordinha. É só afrouxar aqui o nosso lacinho que a gente vai fazer depois. Aqui fica a critério o jeito de falar de vocês, né? Que a gente fez aqui a correntinha. Vou falar a correntinha que a gente fez. Trabalhei aqui nessa correntinha todinha em meio ponto, mas se você quiser fazer só a correntinha também fica à vontade. Se quiser fazer com ponto alto também fica à vontade. Aqui eu fiz com meio ponto. Tem pessoas que têm dificuldade em trabalhar meio ponto. Eu fiz com meio ponto para não ficar muito larga, mas como eu disse, fica à vontade aí para fazer do jeito que você quiser. E aqui, pessoal, eu fiz aqui 600 correntinhas para ficar no tamanho bom, né? Para a hora que a pessoa for afrouxar aqui a cintura, ficar aqui uma quantidade boa para ela amarrar. 600 correntinhas. E aí fica a critério de vocês. Aí vou dar a medida. A medida é melhor. Aqui eu tenho uma medida de 1,53 m. Tá fazendo a medida melhor, né, pessoal? E também pode aí, vai fazendo. Você que vai regular, vai escolher aí o tamanho que você vai querer para colocar aqui na cintura. Terminei a minha quantidade, né, o meu comprimento que eu escolhi. E aqui agora na cintura, aqui eu já parei, vou subir 2 correntinhas e vou trabalhar aqui ao redor dessa saia aqui todinha. Vou trabalhar mais ou menos, vou trabalhar aqui 7 carreiras de ponto alto, porque
Eu quero que fique bem, uma beirada bem bonita. Eu acho que quando a gente trabalha uma carreira mais larga, aqui na cintura, eu acho que fica mais legal. Esse foi o jeito que eu escolhi para fazer aqui. E lembrando, pessoal, que eu vou falar para vocês. A gente postou lá no Facebook, lá no Instagram também, aquela saia que a gente estava fazendo aqui, a saída de praia. Já terminei, mas essa daqui é o mesmo modelo, a diferença é que a gente vai trabalhar uma carreira mais larga aqui na cintura, viu, pessoal? É o mesmo comprimento, a mesma largura, e aqui a diferença é só aqui na cintura que eu vou trabalhar uma parte mais larga. Vou explicar por que eu não enviei, né? A gente terminando, finalizando a outra saia. Eu tive um problema aqui, a gente teve um problema aqui com a internet. Aliás, com a internet não, com o meu computador, que ele não gravava de jeito nenhum aqui na webcam. Tentei de todo jeito, pelejei, mas não consegui. Foi preciso alguém vir mexer para a gente, né? Para a gente conseguir. Não gravei no celular, vou explicar por quê. Porque no celular está muito incômodo. Não está dando para gravar uma vídeo legal para vocês. O meu tripé é novo, mas eu não estou assim conseguindo me acostumar com ele, né? Que a gente tem também um tripé para a gente gravar no celular. Eu vi que quando eu gravei, já gravei várias videoaulas aqui no celular com tripé. Na hora a gente esbarrou, caiu. A videoaula não ficou muito legal, mas enviei assim mesmo. E é por isso que eu dou prioridade aqui para o meu computador. Volto a repetir. O comprimento da saia é o mesmo, a largura é a mesma. A diferença aqui é só aqui na cintura, que a gente vai colocar uma cintura mais larga. Mas se você quiser ir fazer igual que a gente fez na outra saia, se eu não me engano, eu fiz 2 carreirinhas, que a gente já entregou, né? Eu disse que é para netinha, a gente já entregou. Se eu não me engano, acho que foram 2 ou 3 carreirinhas só. Essa daqui eu vou fazer mais larga. Então, pessoal, é por isso que a gente não enviou a videoaula. E outra coisa, a gente demorou para entrar com a videoaula dessa aqui, porque a gente estava resolvendo os probleminhas aqui. Com a graça de Deus, a gente já resolveu, e agora a gente está cumprindo aqui com o que a gente prometeu, né? Entrar com a videoaula aqui da saída de praia para vocês. Eu creio que 2 pessoas já fizeram, porque a gente diz que a gente trabalharia com repetição, né? São carreiras repetidas. Por isso que as 2 pessoas já fizeram, né? Não teve problema nenhum na hora de continuar. Mas eu sei que tem muitas pessoas que, por mais simples que seja o trabalho, ela encontra dificuldade na hora de continuar, né? De começar um trabalho aqui. É por isso que a gente precisa entrar com o passo a passo completo aqui. E aqui estou trabalhando aqui dentro de cada correntinha um ponto alto,
Vou falar para vocês quantos pontos eu estou entrando dentro de cada correntinha. Aqui, quando a gente desce com um ponto baixo, eu estou trabalhando um ponto alto dentro desse ponto baixo, viu, pessoal? Que a gente desce com a correntinha. E dentro de cada correntinha, estou trabalhando 1, 2, 3 pontos altos. Cabe você saber com quantos pontos você vai entrar aí, porque ponto de crochê, eu volto a repetir, não é igual, né? E é por isso que a gente está aqui falando. Que aqui no meu eu estou entrando com 3 pontos altos dentro de cada correntinha, porque são 5 correntinhas para descer com ponto baixo. E dentro de cada correntinha aqui eu estou trabalhando 3 pontos altos. Nesse ponto baixo que eu desço para que a gente desce a correntinha, estou trabalhando um ponto alto em cima dele também. E vou continuar aqui trabalhando 3 pontos altos dentro de cada correntinha e mais um ponto alto em cima do ponto baixo. Aqui de cima do ponto baixo eu trabalho mais um ponto baixo e vai ficando assim. Eu pensei em trabalhar meio ponto só, ao invés de ponto alto, mas eu vi que ia ficar muito fino, né? E a gente ia gastar mais linha também. Eu resolvi entrar com um ponto alto, do jeito que eu fiz com a outra. Aliás, ia demorar mais, né, para terminar, se eu fosse entrar com meio ponto aqui ao redor dessa saia. 3 pontos altos dentro de cada correntinha e mais um ponto alto em cima do ponto baixo que a gente desce a correntinha e vou continuar aqui ao redor dessa saia trabalhando do mesmo jeito, com repetição. Mas se você vê aí que a sua correntinha ficou maior, né, com seus pontos aí, porque se o ponto ficar mais frouxo, com certeza a correntinha vai ficar maior. Se você vê aí que a sua correntinha ficou maior, você entra aí com os pontos até completar, aqui para ficar bem fechadinho nessa carreirinha. Vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever. Quero agradecer demais também as pessoas que já se inscreveram. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muita paz, muita saúde, muita prosperidade. E vou pedir para você que ainda não compartilhou essa videoaula para divulgar o canal, compartilhar nos grupos de crochê aí com os amigos, para divulgar esse canalzinho, para ele crescer cada dia mais. A gente viu que tem bastante compartilhamento, porque o YouTube Studio manda para a gente, né? Mantém a gente bem informada. A gente agora já aprendeu a olhar direitinho, porque no início era meio complicado para a gente entender. Tem bastante compartilhamento, quero agradecer demais a você que compartilha aí, que divulga esse canalzinho simples aqui, que daqui a pouco, com a graça e as bênçãos de Deus,
vai ter um canal bem grande, né, para a gente ensinar, passar para frente o que a gente aprende aqui, passar para frente, ensinar aqui o que a gente salva, que a gente salva bastante trabalho da internet, né, como inspiração, e tem pessoas que não sabem, né, fazer aí o seu trabalhinho de crochê, só olhando aquela fotinha, precisa de uma instrução, e a gente aqui, com a graça de Deus, a gente sabe, nem que demora um pouquinho para a gente entender bastante mesmo aquele trabalhinho, a gente, com certeza, com a graça e a bondade de Deus, a gente entra aqui dando passo a passo daquele trabalho que a gente salvou como inspiração para ensinar você aí que tem dificuldade em aprender. E a gente, daqui a pouco, quando a gente terminar essa saída de praia aqui, a gente tem bastante mesmo, muita novidade que a gente salvou, que a gente quer entrar com a videoaula aqui para ensinar você que não sabe, como eu disse, fazer aí, encontra aquele trabalho, aquela foto que salva e não sabe, tenta fazer, mas não sabe, não tem habilidade de fazer aquele crochêzinho, aliás, sem passo a passo, e a gente entra aqui para dar o passo a passo para você. E a gente vai trabalhar aqui ao redor dessas correntinhas todinha, tudo em ponto alto. E eu já disse que vou trabalhar com uma carreira mais larga aqui, diferente da outra que a gente fez. Mas você pode, se você quiser ir fazer uma beirada mais estreita, fica à vontade. Esse foi o jeito que eu escolhi para fazer aqui na cintura dessa outra saia aqui. Depois a gente vai trabalhar essa correntinha aqui que a gente encheu de ponto alto, aqui ao redor, que é uma saia regulável para quem, se a pessoa for mais gordinha e quiser aqui um modelo desse, ela pode afrouxar um pouco, né, para entrar lá na cintura, porque tem pessoa que é um pouco mais gordinha, tem o quadril mais largo, e também a pessoa mais magra, ela pode apertar um pouco mais, né, porque essa saia tem capacidade para entrar no corpo de quem é mais magro ou para quem é um pouco mais gordinho. A gente vai dar o passo a passo também da parte de cima, da parte de baixo. É um biquíni mais complicado, porque na parte de trás a gente recebeu a foto como inspiração, mas também a gente pode modificar a parte atrás, que é um pouco mais estreita, mais ousada na parte de trás, viu, pessoal? Oi, gente, boa tarde.
Voltei aqui novamente para a gente dar continuidade à nossa saída de praia, ao nosso biquíni na parte de cima. Eu disse que voltaria quando eu finalizasse a outra parte. Vou dar novamente a medida. Eu tenho 12 centímetros de largura. Vou ajeitar aqui. 12 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento. 12 centímetros de largura. A gente confere, né, pessoal? Muitas vezes, se a gente afrouxar os pontos, fica diferente. Esse também tá perfeito. 15 centímetros e 15 centímetros de comprimento. Finalizei a outra parte. Aqui a gente chegou aqui. Finalizei e fiz 3 correntinhas. Aqui entra uma parte e outra, que é pra gente fazer a divisória aqui. Entra uma parte e outra, viu, pessoal? Que agora eu vou pegar aqui, na última correntinha, da última carreira aqui, e vou entrar aqui com ponto baixo. A gente vai trabalhar aqui agora, ponto baixo, e vou colocar 2 pontinhos em cada correntinha dessas que a gente faz para subir. Aqui a gente tá arrematando a parte, viu, pessoal? Aqui, para não arrebentar, a gente vai trabalhar direto. Dois pontinhos baixos dentro de cada correntinha que a gente fez na hora de virar o trabalho. Dois pontinhos para não ficar enrugando. Aqui agora, eu vou trabalhar as correntinhas, que é para ficar nas laterais, que é para amarrar lá atrás da parte de cima aqui desse biquíni, dessa parte de cima da nossa saída de praia. Vou trabalhar aqui, vou fazer as correntinhas, depois a gente vai falar quantas correntinhas que eu fiz, ou então a medida.
aqui, pessoal, fiz 100 correntinhas, que é para ficar uma medida boa, caso a pessoa seja mais cheinha, para dar para amarrar lá atrás, não faltar, né, a correntinha. E na medida eu tenho 34 centímetros de correntinha, 100 correntinhas. Porque aqui agora, dentro dessas correntinhas, a gente vai trabalhar meio ponto. Eu não vou trabalhar ponto alto, que é para essa correntinha que não ficar muito larga. Vou trabalhar meio ponto, mas se você quiser trabalhar ponto alto ou ponto baixo também fica à vontade. Aqui dentro de cada correntinha dessa, eu vou trabalhar meio ponto. Meio ponto é fácil de fazer. Antigamente eu tinha uma dificuldade em fazer meio ponto, em tirar os pontinhos, em fazer ponto duplo. E agora a gente faz numa facilidade, que é uma bênção de Deus, que é fácil para a gente fazer. Porque quando a gente não consegue, a gente tenta e não consegue, eu fico frustrada, eu fico triste. E é por isso que a gente insiste e persiste naquilo que a gente quer que seja bom para a gente. Que a gente depois vai ter resultado, né, pessoal? Agora é fácil, a gente trabalha meio ponto, tira 2 pontinhos de uma vez. É igual ponto duplo, a gente dá a quantidade de laçada no tamanho do ponto que a gente vai querer e vai tirando, né, um de uma vez, até chegar no final, assim, até a gente finalizar o ponto. É fácil se a gente insistir e persistir. Meio ponto dentro dessa correntinha até chegar lá no final, porque depois, lá nas laterais, a gente vai trabalhar com arremate de ponto baixo, né, que é para ficar bem reforçado. Meio ponto dentro de cada correntinha. Isso aqui é para não ficar muito larga aqui essa correntinha, né, para amarrar, porque se a gente faz ponto alto, ela fica muito larga. Eu que ela era mais fina, tem gente que coloca só correntinha. Eu prefiro colocar ela um pouco mais larguinha para ficar mais resistente. Hoje a gente está gravando no computador, viu, pessoal? Ontem não teve como a gente gravar no computador, porque a gente emprestou ele, né, para uma pessoa trabalhar nele aqui. E aí a gente gravou no celular com muita dificuldade, porque no celular eu acho um pouco mais difícil, por causa do tripé que a gente tem. No caso, teria que ser um tripé mais resistente. Mas deu para gravar. Eu acho que ficou um vídeo bom. Agora a gente está pensando em melhorar cada dia mais, porque com a graça, com as bênçãos de Deus, a gente está tendo êxito aqui no nosso canalzinho, aonde Deus toca, dá tudo certinho, e quando Deus prepara, ninguém impede. E é assim que a gente tem que trabalhar na vida, viu, pessoal, para tudo dar certo. Aquilo que é da vontade de Deus vai se cumprir, sim, se a gente tem fé e confia nele. Quero agradecer demais a você que se inscreveu. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está se inscrevendo. Que
que está compartilhando. A gente viu, né? Porque o YouTube manda para a gente mantém a gente bem informado, o andamento do nosso canal, né? Manda para a gente, e eu vi que pela graça, pela bondade de vocês, né? E de Deus também, que toca nas pessoas, que só coloca pessoas boas no caminho da gente, eu vi que tem muito, muito, muito compartilhamento. Agradeço demais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muita paz, paz mesmo, muita saúde, muita prosperidade aí do outro lado para você e também para toda a sua família. E vou pedir para vocês continuar compartilhando, divulgando nesse canalzinho aqui, que é bênção de Deus. E quero que vocês também dêem um like para a gente. O like é a prova de que realmente vocês estão gostando aqui desse canalzinho, que é simples, que daqui a pouco vai ser ainda mais, cada dia mais bênção de Deus. Compartilha aí nos grupos de crochê, divulga, né? Vem aqui, né, no canal, pega aquele videozinho mais interessante, aquele trabalho mais interessante, mais legal, e compartilha aí nos grupos. Divulga aí o canalzinho, pede para inscrever, e eu agradeço demais. Aqui nas minhas orações, eu não sei o nome de todo mundo, mas a gente dobra o joelho, ora e pede, né, oração, ora por todos os inscritos aqui do canal. Essa é uma forma de agradecer pela essa bondade que vocês estão tendo, de inscrever aqui no canalzinho, ajudando o canal a crescer cada dia mais. E com certeza a gente ora sim, viu, pessoal? Por todos vocês, agradecendo pela bondade de inscrever aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e toda aí a sua família. Aqui agora, pessoal, eu vou virar e vou trabalhar aqui. A gente trabalhou 100 correntinhas e veio preenchendo aqui, trabalhando com toda em ponto baixo, dentro de cada correntinha, meio ponto. Aqui agora, nas laterais, a gente vai arrematar, vai trabalhar ponto baixo, não é meio ponto, porque senão vai ficar muito largo, né? Por mais que seja estreito, fazendo com meio ponto, pode ficar um pouco mais largo. Passei direto, vocês viram que eu trabalhei a correntinha todinha, com meio ponto, e aqui agora a gente está trabalhando ponto baixo, para arrematar aqui essas partes aqui, para reforçar as laterais. Vou pedir para você que não é inscrito ainda, que talvez só visualizou, para se inscrever aqui no canal, porque a gente tem muita, muita novidade por aqui, viu, pessoal? Que a gente salvou na memória do celular, aonde a gente encontra aquele crochê legal, a gente salva para a gente trabalhar como inspiração. Para você aí que tem dificuldade em fazer aquele trabalho, quando não tem o passo a passo, a gente salva e entra aqui para atender você. A gente publica primeiro, né? E fala que é inspiração, e a pessoa entra lá no Instagram, entra no Facebook também, e pergunta lá se a gente pode dar o passo a passo, que muito prazer a gente atende. Você que pede, né, esse favor para a gente,
com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, a gente entra aqui para atender você, dando passo a passo. A gente salvou muita coisa, muita novidade, coisa que até eu mesma nunca tinha visto, feito no crochê. E a gente salvou para entrar com a videoaula aqui. Estou trabalhando aqui agora ponto baixo, aqui nas laterais, ao redor, né? Aqui a gente vem trabalhando ao redor desse biquíni todinho aqui com ponto baixo, que é para reforçar aqui essa parte aqui da parte de cima do biquíni. Aqui agora, pessoal, como a gente fez a correntinha para unir as partes, a gente vai entrar aqui agora dar uma laçada na agulha e trabalhar essa correntinha aqui com meio ponto. Porque a gente já encerrou aqui essa lateral com ponto baixo. E que agora a gente já mudou de jeito, o jeito de trabalhar. E vai ficando assim. Aqui eu finalizei com ponto baixo. Quando chegou aqui no final, eu dei uma laçada na agulha e continuei e comecei a trabalhar com meio ponto. Aqui agora eu vou deixar de trabalhar meio ponto e vou trabalhar aqui na lateral aqui com ponto baixo, do jeito que eu trabalhei a outra parte. Como eu disse, que se eu trabalhar meio ponto aqui, vai ficar mais largo, né? Não vai ficar um biquíni médio. Um biquíni menor para quem gosta. Tem aquela pessoa que gosta do biquíni que tampa as partes do busto todinho, né? E tem aquela pessoa que gosta de ser mais ousada. Aqui nessa parte, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei a outra, viu, pessoal? A gente vai trabalhar aqui ao redor tudinho com ponto baixo, porque depois nessa parte daqui, a gente vai fazer a outra parte, a outra correntinha. E é para depois amarrar lá atrás. Aqui dentro dessas duas correntinhas que a gente fez para dividir
vou trabalhar 2 pontinhos baixos e vou continuar trabalhando um ponto baixo aqui do outro lado dessa lateral. Porque depois, quando chegar aqui, a gente vai trabalhar sem correntinhas também. Vai virar, né, com 2 correntinhas e vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou a outra, sem ponto, sem meio ponto. E vai finalizar aqui, porque aqui a gente já... Não, aqui ainda não, viu, pessoal? A gente já arrematou com essa parte. Aqui, para não arrebentar, a gente faz assim, porque tem pessoas que arrebentam. A gente vai fazer, a hora que chegar aqui no final, a gente vai trabalhar sem correntinhas, que é um tamanho bom para quem for mais cheinho, que for usar, né, esse biquíni. Nas laterais eu volto a repetir. Estou trabalhando com ponto baixo. Nas correntinhas a gente trabalhou meio ponto, mas se você quiser trabalhar ponto alto, ou seja, ponto baixo, ou se quiser trabalhar também meio ponto, fica à vontade. Aqui o meu eu estou trabalhando desse jeito, que é para a correntinha não ficar muito larga. Cheguei aqui no final, vou trabalhar sem correntinhas, e depois eu vou virar, né? E vou trabalhar dentro de cada correntinha meio ponto. E quando chegar aqui, a gente vai arrematar aqui com ponto baixo e vai finalizar aqui. E depois a gente vai trabalhar a parte de cima, viu, pessoal? Vou encerrar esse vídeo